Simbora, turma! Simbora! 10 de abril, 6h30 da manhã, fuso horário de Brasília, começando a primeira edição da semana do nosso Minuto Geográfico. Bora acordando para começar o dia com boas informações, detalhes importantes que eu trago para vocês aqui. Sem perder tempo, eu vou direto ao ponto, tá, pessoal? Eu vou deixar as perguntas lá pro final. Eu trouxe aqui uns 3 tópicos que vão dominar a cena geopolítica durante essa semana. Um grande abraço para vocês, mais uma vez que estão todos aqui ao vivo. Grande abraço também para vocês que não podem entrar ao vivo, mas com certeza vão parar em algum momento do dia para assistir, para prestigiar mais uma edição do Minuto Geográfico. Pessoal, primeira notícia, ontem à noite eu postei aqui no Instagram mostrando imagens de um exercício militar da China isolando Taiwan. Eu acho que deu para todo mundo perceber a imagem. Ali você tinha um arquipélago, você tinha a ilha de Taiwan, o Estreito de Taiwan, que separa Taiwan da China continental, controlada pelo Partido Comunista, e os chineses cercaram a ilha. Eles cercaram, isolaram a ilha e, veja, não foi o primeiro exercício militar que a China faz com Taiwan. Também não será o último, também não foi o último. Só que esse exercício militar, ele tem algumas particularidades, porque, primeiro, usaram artilharia real, usaram armas de verdade, artilharia real, verdadeira. E o segundo ponto é que a quantidade de aviões e de navios que foram usados, a quantidade usada, né, de aviões e navios, deixa eu desativar os comentários aqui, foi maior que o habitual. E aí, resultado, esse exercício militar chamou a atenção, são 3 dias, hoje é o 3º dia de exercícios militares, eles chamam a operação, eles apelidaram o governo chinês de Espada Conjunta. Espada Conjunta. Eu queria lembrar a vocês que, para Pequim, Taiwan não é um país, para Pequim, Taiwan não é um local soberano, Pequim, na verdade, é seu território. E a China diz que vai retomar o controle de Taiwan, nem que tenha que usar a força para tal. Queria lembrar vocês que essa situação de bloqueio militar multidirecional antecipa um conflito que já estamos falando aqui há um certo tempo. Eu não tenho a menor dúvida, e mais uma vez eu vou deixar gravado aqui, que a China se prepara para ocupar Taiwan num dado momento e que isso não vai demorar. Isso não vai demorar. A gente fez uma conta aqui que isso pode acontecer no ano da eleição americana. No ano das eleições dos Estados Unidos, que as eleições que se aproximam, você vai ter eleição já no próximo ano, em 2024, tá? E a expectativa que muita gente fica é se os americanos vão entrar na defesa de Taiwan, se os americanos vão querer se contrapor ao exército chinês diretamente, ou se isso viraria uma guerra por procuração. Eu acredito na segunda alternativa, uma proxy by war. Acredito que os americanos vão armar Taiwan como já armam. Existe essa lei, os Estados Unidos têm que garantir a segurança de Taiwan, mas envolver exército diretamente, militarmente, frente a frente, eu não acredito, mas sem fazer aqui exercício de futurologia. Bora ver o que é que vai acontecer. Joca, o que é que está acontecendo para a China fazer esse exercício militar tão real? Seguinte, a presidente de Taiwan visitou os Estados Unidos, tá? A presidente do país, que é uma mulher, ela visitou os Estados Unidos e isso provocou uma ira do Partido Comunista Chinês. Ela visitou os Estados Unidos, visitou a Guatemala, visitou Belize e praticamente são os únicos aliados que ela tem na região. Honduras, que era um dos poucos países que ainda tinha laços diplomáticos com Taiwan, rompeu, disse que Taiwan é da China e rompeu os laços diplomáticos. Então a pressão chinesa, o dinheiro chinês, a economia chinesa prevalece. Então Honduras tinha laços com Taiwan e disse: eu não tenho mais diplomáticos, Taiwan é da China, e a expectativa agora é que tem Guatemala e Belize. Só para ter uma ideia, vocês, quantos países, é uma pergunta que muita gente faz, quantos países reconhecem Taiwan como um país? Quantos países dizem que Taiwan tem soberania? São apenas 13.
São apenas 13 países no mundo. E o mais curioso é que entre os 13 países você não tem Estados Unidos. Você não tem os Estados Unidos, tá? Os americanos têm aliança com Taiwan, os americanos fornecem armas para Taiwan, mas os americanos não reconhecem formalmente Taiwan como um país soberano, tá? Vai entender. Tranquilo? Beleza? Foram mais de 70 aeronaves militares chinesas nessa operação, 11 embarcações em torno de Taiwan, então cercaram. Quem ficou com tensão máxima com esse movimento militar da China foi o Japão. O Japão, vocês sabem, sai da Segunda Guerra Mundial derrotado. O Japão, que foi palco do uso de armas, de bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki. E o próprio Japão, destruído pelos Estados Unidos na Segunda Guerra, foi reconstruído pelos americanos no pós-guerra, através de um plano. Plano Japão, depois o Plano Colombo, a doutrina Truman. Qual era o acordo que os Estados Unidos teriam com o Japão? Eles iriam reconstruir o Japão, e o Japão teria sufrágio universal, ou seja, primeiro-ministro, parlamento eleito pelo povo. O imperador passaria a ser uma figura meramente decorativa, e o Japão, a defesa externa do Japão ficaria a cargo dos Estados Unidos. Só que, de alguns anos para cá, de poucas décadas para cá, o Japão voltou a investir muito forte no setor militar. Ele vem pegando o percentual do PIB razoável e direcionando para a questão militar, porque o Japão viu nas últimas décadas a China, que é uma inimiga histórica. Japão e China na Segunda Guerra bateram frente a frente. O Japão invadiu, teve o massacre de Nanquim e tantas outras coisas. O Japão conquistou a Manchúria no passado. Então Japão e China têm um histórico forte de arenga, e a China é uma gigante agora militar. A China, de repente, em 20 anos, virou um gigante militar. E esses exercícios militares que a China fez foram muito próximos às ilhas de Okinawa. As ilhas de Okinawa. Pois é, só para ter uma ideia, a China está se movimentando a 200 quilômetros ou menos, bem menos, do Japão. Então, o Japão vem se movimentando militarmente também de olho na China. Uma novidade também para trazer para vocês, para ninguém pensar, poxa, é achismo isso? Não é. A China liderou um grande exercício militar por hora com o Camboja. Conhece esse país? Camboja. Já ouviram falar na Indochina, Vietnã, Laos e Camboja? Pois é, a China se aliou em 2022, no ano passado, com o Camboja, e os dois países fizeram um acordo. A China está colocando bilhões dentro do Camboja para reformar a maior base naval daquele país. A maior base naval daquele país. Então veja, os caras estão entrando com dinheiro para torar no Camboja. A China quer cercar aquela região do Mar da China, que a China diz que o mar é dela. É uma área de rota comercial, é uma área que tem muitos minérios, é uma questão de demonstração de poder, e a China tem agora o Camboja como aliado. Então a China tem sido muito assertiva. Quem é que eu posso buscar de aliado para fechar o Mar da China e eu ter uma base militar por lá? O Camboja. E aí, lembrem que o grande aliado dos Estados Unidos naquela região ainda é Filipinas. Os americanos têm uma base militar, os americanos têm um acordo, o governo dos Estados Unidos tem um acordo de cooperação com Filipinas, mas até quando? Até quando o governo das Filipinas vai ficar ao lado dos Estados Unidos nessa Guerra Fria 2.0 cada vez mais quente aí com a China? Bora aguardar. Outra notícia também, deixa eu fazer uma análise rápida com vocês aqui. Todo mundo diz assim, Joca, o governo americano vai isolar a China. Biden vai isolar a China, vai proibir comércio com a China. Pessoal, isso não funciona. Eu vou dar um exemplo. O Elon Musk, que é o CEO, é o dono, né, da Tesla, todo mundo já ouviu falar na Tesla aqui, ele acaba de anunciar que vai construir uma nova fábrica, uma mega fábrica em Xangai, na China. A mãe do Elon Musk foi na China na semana passada e ela disse assim, todo mundo aqui é muito amigável, que país maravilhoso. Então, tudo tem método, tudo tem narrativa. Ele manda a mãe antes,
A mãe, com toda a pompa, né, a imprensa acompanha, faz elogios à China, e agora o Elon Musk está sendo recebido com tapete vermelho por autoridades do Partido Comunista. Eu queria só lembrar a vocês que a China é o segundo maior mercado da Tesla. A China hoje responde por 23% da receita da empresa. 23%. E a empresa aumentou as remessas de sua fábrica em Xangai, agora em março, tá? Então o maior mercado da Tesla é a China. Vocês acham que a Tesla vai deixar de negociar com a China porque o governo americano está obrigando? Se a Tesla, no longo prazo, tiver que escolher um dos dois mercados, imagine qual vai ser a escolha, tá? Imagine qual vai ser a escolha. E olha o que Elon Musk disse. A China tem a cadeia de suprimentos mais completa e madura do mundo. A China tem baterias de lítio, desde o fornecimento da matéria-prima até a bateria final. A Tesla quer investir na China, a Tesla tem a China como país amigável. Perceberam que os americanos ficaram para trás nessa guerra? Empresários americanos declarando que a China é um parceiro preferencial. Outra empresa que declarou que vai investir mais alguns milhões na China, a Intel. A Intel, que trabalha com microprocessadores, computadores e afins. Perceberam qual é a ideia? Perceberam qual é a situação? Então, você tem um enxame de investimentos de empresas americanas. Essas empresas americanas estão claramente, declaradamente, ansiosas para expandir. Onde é que dá lucro? Onde é que eu tenho lucro? Qual é o lugar que eu vou ter benefício? Um mercado vibrante, um mercado que cresce. É a China, tá? Então é essa a realidade. Pessoal, a última notícia de hoje, para mim, é a mais importante de todas. E eu queria que vocês ouvissem, por favor, é a seguinte. Em sala de aula, eu sempre disse que a Índia é a maior democracia do mundo. Por quê? Porque a Índia hoje tem 1,5 bi. 1,5 bi de habitantes. Tem a maior população absoluta do planeta. Índia tem a maior população absoluta do planeta, né? Vai ultrapassar. Beleza, não ultrapassou. Vai ultrapassar a China. Vai ultrapassar a China. E a Índia é uma democracia. A Índia é uma democracia. E a China, a ditadura do PCC. A gente falou sempre isso aqui a vida inteira. Mas o que é que está acontecendo? Dentro da Índia, a gente percebe um movimento de radicalização muito forte contra a presença muçulmana. Hindus radicais, fundamentalistas e extremistas perseguindo a minoria muçulmana e com isso tendo o apoio do governo, do partido do premier. Seguinte, o partido do primeiro-ministro, ele controla o parlamento, ele é o primeiro-ministro, tá? O Modi, percebeu que radicalizar traz votos. Discurso de radicalização traz votos. É o nacionalismo hindu. Nacionalismo hindu está trazendo votos. É o voto casado, política e religião lá. Política e religião. O nacionalismo hindu trazendo votos para o partido dele. E aí o que é que vai acontecer? Começaram a incentivar perseguições contra a minoria muçulmana. Hoje a Índia tem 15% da população formada por islâmicos. 15%. Resultado, já proibiram o uso da burca, a uso do véu islâmico, o uso do véu, o uso da burca em alguns locais, escolas, universidades. A burca foi proibida. Demonstrações e construções de mesquitas, construção de mesquitas em alguns locais, decidiram proibir. Estão perseguindo pessoas que comem carne vermelha, a carne da vaca, a carne do boi. Um dia desses espancaram e mataram 3 jovens que estavam transportando uma vaca para abatê-la e para comê-la, porque esse tipo de culinária para o hinduísmo não é permitido, mas para o Islã pode. E eles querem proibir o consumo em alguns estados. A máxima agora é que o partido do premier da Índia mudou os livros didáticos do país. Atenção.
todos os livros didáticos adotados na rede pública da Índia foram alterados. Eles apagaram informações. Exemplo, cortaram referências às ligações entre o extremismo hindu e o assassinato de Gandhi. Gandhi, o assassinato de Mahatma Gandhi. Pois é, Gandhi, tão importante para a independência da Índia, ele foi morto por um nacionalista hindu. Gandhi queria que a Índia fosse um país que unisse hindus e muçulmanos, juntos e misturados. Gandhi era contra a separação em Índia, Paquistão e Bangladesh. Gandhi queria um só país. Quando os britânicos fossem embora, a ideia de Gandhi era criar um único país entre hindus e muçulmanos. Ele acabou morto, assassinado por um extremista hindu. Querem esconder isso. Querem esconder que Gandhi foi morto por um extremista hindu. Cortaram também um capítulo da história do Império Mughal, tá? Quando os muçulmanos dominaram a região, certo? Cortaram vários capítulos onde Gandhi falava da união entre hindus e muçulmanos. E a ira que isso provocou nos extremistas hindus radicais que tentaram assassiná-lo e depois ele foi morto. Ou seja, estão reescrevendo a história na Índia para apagar qualquer tipo de protagonismo muçulmano, qualquer protagonismo muçulmano, e apagar também qualquer tipo de agressão ou violência de hindus nacionalistas contra Gandhi. Querem passar uma ideia de que os hindus, eles projetaram a Índia como uma grande nação, que os muçulmanos atrapalharam e querem esconder como foi que Gandhi morreu. Isso é uma campanha muito forte. A Índia está com um cheirinho aí de autocracia ou um regimezinho de partido único pela frente dominando o parlamento. Teve um jornal, India Expressa, The Indian Express, que disse que isso era um absurdo, que o governo quer escapar de fatos que realmente aconteceram, que os estudantes precisam de criticidade, realidade social e política. Situação tensa por lá. Situação bem tensa. Eu já vim alertando, né, a vocês. Proibição da burca, do hijab, mulheres sendo agredidas, perseguidas por serem islâmicas e tudo mais, dentro de um país de maioria hindu. Então, é como se o governo estivesse fortalecendo o hinduísmo radical, que é minoritário, diga-se, mas faz barulho e traz um sentimento de medo. Num país com 1,5 bi de habitantes. 1,5 bi de habitantes. Tranquilo, turma. Teve também uma questão que eu não sei se alguém acompanhou, mas vazaram documentos sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Documentos que dão conta de informações americanas. Eu vou ver se eu faço um fio sobre esses documentos ainda hoje ou amanhã para vocês. Mas vazaram alguns documentos da guerra, tá? Documentos ligados ao Pentágono, documentos que dão conta de uma operação que fariam na Ucrânia na primavera para surpreender a Rússia na Crimeia. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver ao longo do dia. Valeu, turma. Beleza? Quem chegou até o fim, mais de 500 pessoas ao vivo, um beijo grande. Saúde e paz. Uma semana extraordinária para todos vocês. Uma semana maravilhosa. Tá certo? E é isso aí. Vou levar as crianças agora para estudar. Depois seguir com o dia. Quem puder, compartilha. Quem puder, compartilha essas informações. Mas foram duas maiores notícias. Tá? Radicalismo na Índia preocupa. Preocupa demais. Uma das maiores economias do mundo. Maior população do planeta muito em breve. E essa questão envolvendo a China, eu trouxe para vocês aí um conjunto do que aconteceu. Valeu? Beleza, turma? Simbora, beijo grande.
Rodrigo Coutinho, um abraço, irmão, um abraço, turma. Saúde para todos vocês. Feliz Páscoa para todo mundo, tá bom? Vamos simbora, rumbora. Valeu, fui!